My beloved brothers and sisters, I thank you for your prayers. Meus irmãos e irmãs, agradeço por suas orações por mim. E agora oro por sua fé para me amparar. Quando um homem chega à minha idade, ele para de vez em quando para refletir a respeito do que o levou à sua presente situação na vida. Peço um pouco do seu tempo e atenção para uma coisa que talvez seja considerada de certo modo egoísta. Eu o faço porque a vida do presidente da igreja, na verdade, pertence a toda a igreja. Ele tem um pouco de privacidade e nenhum segredo. Meu discurso hoje será diferente de qualquer um outro ouvido anteriormente nas conferências gerais desta igreja. Estou no ocaso da minha vida. Estamos todos totalmente nas mãos do Senhor. Como muitos devem saber, fui submetido recentemente a uma delicada cirurgia. Foi a primeira vez em minha vida de 95 anos que fiquei internado em um hospital. Não recomendo isso para ninguém. Meus médicos dizem que ainda tenho alguns problemas. Logo, completarei 96 anos. Aproveito esta oportunidade para expressar a gratidão e reconhecimento das bênçãos extraordinárias que o Senhor derrama sobre mim. Todos nos defrontamos com escolhas no decorrer da vida. Algumas são como o canto da sereia com promessas de riqueza e prosperidades. Outras parecem menos promissoras. De algum modo, o Senhor cuidou de mim e orientou minhas escolhas, embora isso nem sempre fosse evidente na época. À minha mente vêm as palavras do poeta Robert Frost. A estrada não escolhida, que se encerra com estas palavras: duas estradas se separavam em um bosque e eu segui pela menos trilhada. E isso fez toda a diferença. Penso nas palavras do Senhor: buscai o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há 48 anos, na conferência de abril, fui apoiado como autoridade geral. Desde aquela época, falei em todas as conferências gerais da igreja. Fiz bem mais de 200 discursos nelas. Tratei de uma grande variedade de assuntos, mas por todos eles passava o fio predominante do testemunho deste grande trabalho dos últimos dias. Mas as coisas mudaram e continuam mudando. Minha amada, que foi minha companheira durante 67 anos, faleceu há 2 anos. A saudade que sinto dela é maior do que consigo expressar. Ela foi realmente uma mulher notável, com quem caminhei lado a lado em parceria perfeita durante mais de 2/3 de um século. Ao relembrar minha vida, faço-o com um certo grau de admiração e reverência. Tudo de bom que aconteceu, inclusive meu casamento, devo à minha atividade na igreja. Tive a oportunidade, numa outra noite, examinar uma lista incompleta de sociedades e organizações que me homenagearam devido à minha atividade na igreja. Presidentes dos Estados Unidos, um número considerável deles, foram ao escritório da presidência da igreja. Tenho em uma das paredes no meu escritório uma foto minha entregando um livro de Mormon ao presidente Ronald Reagan. Tenho em minha estante a medalha presidencial da liberdade concedida a mim pelo presidente Bush. Estive na Casa Branca em diversas ocasiões. Recebi e relacionei-me com os primeiros ministros e embaixadores de muitas nações, incluindo Margaret Thatcher e Harold Macmillan, do Reino Unido. Conheci e trabalhei com todos os presidentes da igreja, desde o presidente Grant até o presidente Howard W. Hunter.
Conheci e amei a todas as autoridades gerais ao longo de todos esses anos. Estou agora tentando decidir o que vou fazer com os muitos livros e objetos que acumulei com o passar dos anos. Ao fazer isso, encontrei um antigo diário com anotações esporádicas dos anos de 1951 a 1954. Na época, eu era conselheiro na presidência de minha estaca e ainda não havia sido chamado para a autoridade geral. Ao ler este velho diário, recordo-me, com grande gratidão, de como, por intermédio da bondade do Senhor, conheci tão bem e profundamente todos os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12. Tal oportunidade não existiria agora, porque a igreja é muito maior. O diário contém anotações como a seguinte: 11 de março de 1953. O presidente McKay conversou comigo a respeito do programa da Conferência de Abril para Presidentes de Missão. Quinta-feira, 19 de março, Joseph Fielding Smith pediu-me que conseguisse que uma das autoridades gerais demonstrasse como se organizavam as conferências missionárias de sábado à noite. Creio que Spencer W. Kimball ou Mark Peterson devem cuidar disso. Quinta-feira, 26 de março, o presidente McKay contou-me uma história interessante. Disse: um fazendeiro tinha um grande pedaço de terra. Quando envelheceu, sentiu que o trabalho era excessivo. Ele só tinha filhos homens na família. Chamou-os e disse-lhes que teriam que carregar o fardo. O pai descansou, mas um dia caminhou até o campo. Os filhos disseram-lhe que voltasse, eles não precisavam de sua ajuda. E ele disse: minha sombra nesta fazenda vale mais do que o trabalho de todos vocês. O presidente McKay disse que o pai na história representava o presidente Stephen L. Richards, que se achava enfermo, mas cujas contribuições e amizade o presidente McKay tinha na mais alta conta. Sexta-feira, 3 de abril de 1953, participei na reunião no templo com as autoridades gerais e com os presidentes de missão das 9 da manhã às 3h30 da tarde. Mais de 30 presidentes de missão falaram. Todos queriam mais missionários. Todos estavam fazendo bastante progresso. Terça-feira, 14 de abril, encontrei-me com o presidente Richards em seu escritório. Passei momentos agradáveis em sua companhia. Ele parece estar cansado e fraco. Sinto que foi preservado pelo Senhor para um grande propósito. Segunda-feira, 20 de abril de 1953, tive uma conversa interessante com Henry D. Moyle, do Conselho dos 12 Apóstolos. 15 de julho de 1953, Albert E. Bowen, membro do Conselho dos 12, faleceu depois de mais de um ano sofrendo de uma grave doença. Mais um de meus amigos se foi. Eu o conhecia bem. Era sábio e constante. Jamais conseguiram apressá-lo e nunca estava com pressa. Extremamente cauteloso, um homem de sabedoria incomum, um homem de uma fé simples e notável. Os mais velhos e sábios estão morrendo. Eles eram meus amigos. No pouco tempo de minha vida, vi muitos dos grandes líderes da igreja chegarem e partirem. Trabalhei com a maior parte deles e os conhecia profundamente. O tempo tem um jeito de apagá-los da memória. Daqui a 5 anos, nomes como Merrill, Widsow e Bowen, personalidades de poder ilimitado, terão sido esquecidos por todos, exceto por uns poucos. Um homem precisa ter a satisfação em seu trabalho a cada dia. Precisa admitir que a família se lembra dele, que ele pode contar com o Senhor. Mas, acima de tudo, precisa saber que seu momento será pequeno dentre as futuras gerações. E assim prossegue. Li-o apenas para ilustrar o relacionamento extraordinário que tive quando jovem com os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12.
Durante minha vida também caminhei por entre os que eram pobres e relegados à pobreza na terra. Demonstrei-lhes o meu amor, minha preocupação e minha fé. Relacionei-me com os homens e mulheres privilegiados e importantes de muitas partes da terra. Em meio a essas oportunidades, espero ter feito uma pequena diferença. Quando eu era jovem, um menino de apenas 11 anos de idade, recebi a bênção patriarcal de um homem a quem jamais vira antes e a quem nunca mais vi. É um documento extraordinário, um documento profético. É pessoal e não vou ler trechos longos. Contudo, ele contém uma declaração. As nações da terra ouvirão a tua voz e serão levadas a um conhecimento da verdade pelo maravilhoso testemunho que tu prestarás. Quando terminei a minha missão na Inglaterra, fiz uma viagem rápida pelo continente. Prestei meu testemunho em Londres. Também o fiz em Berlim e depois em Paris e posteriormente em Washington, na capital. Disse a mim mesmo que havia prestado meu testemunho nessas grandes capitais do mundo e tinha cumprido aquela parte da minha bênção. Na verdade, isso não foi nem o começo. Desde aquela época, elevei minha voz em todos os continentes, em pequenas e grandes cidades, para cima e para baixo, de norte a sul, de leste a oeste, por este vasto mundo. Da cidade do Cabo a Estocolmo, de Moscou a Tóquio, a Montreal, em cada grande capital do mundo. É tudo um milagre. No ano passado, pedi aos membros da igreja de todo o mundo que novamente lessem o livro de Mórmon. Milhares, centenas de milhares aceitaram esse desafio. O profeta Joseph Smith disse em 1841, eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Por aceitarem a verdade dessa declaração, acredito que algo extraordinário ocorreu às pessoas desta igreja. Elas foram vistas lendo o livro de Mórmon no ônibus, durante o almoço, na sala de espera do médico e em dezenas de outras situações. Tenho confiança de que nos aproximamos mais de Deus com a leitura desse livro. Em dezembro passado, tive o privilégio de, juntamente com muitos de vocês, homenagear o profeta Joseph Smith no bicentenário de seu nascimento. Juntamente com Elder Ballard, estive em seu local de nascimento em Vermont, enquanto este grande centro de conferências estava repleto com os santos dos últimos dias e as palavras proferidas foram levadas através da transmissão via satélite a todo o mundo, em tributo ao amado profeta desta grande obra. Eu peço novamente desculpa por falar de coisas tão pessoais, porém faço-o puramente como expressão de reconhecimento e gratidão à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sendo que tudo isso ocorreu devido ao lugar no qual o Senhor me colocou. Meu coração está tomado pela gratidão e amor. Repetindo, 2 estradas se separavam em um bosque, e eu segui pela menos trilhada. E isso fez toda a diferença. Espero que vocês não considerem o que eu disse como obituário. Em vez disso, anseio pela oportunidade de falar com vocês de novo em outubro. Agora, para concluir, espero que todos vocês se recordem que neste dia do Senhor, vocês me ouviram prestar testemunho de que esta é a obra sagrada de Deus. A visão dada ao profeta Joseph Smith no bosque de Palmyra não foi algo imaginário.
foi real. Aconteceu em plena luz do dia. Tanto o pai como o filho falaram ao rapaz. Ele os viu em pé no ar, acima dele. Ele ouviu sua voz. Ele deu ouvidos às suas instruções. Foi o Senhor ressuscitado que foi apresentado por seu pai, o grande Deus do universo. Pela primeira vez, de acordo com os registros da história, tanto o pai como o filho apareceram juntos para afastar a cortina e abrir esta que é a última e final dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos. O livro de Mórmon é tudo o que afirma ser uma obra registrada por profetas que viveram na antiguidade e cujas palavras vieram à baila para convencer o judeu e o gentil que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. O sacerdócio foi restaurado pelas mãos de João Batista e Pedro, Tiago e João. Todas as chaves e autoridades relativas à vida eterna são exercidas nesta igreja. Joseph Smith foi e é um profeta, o grande profeta desta dispensação. Esta igreja, que leva o nome do Redentor, é verdadeira. Deixo com vocês meu testemunho, minha declaração de verdade e amor a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.